A sociedade, como um todo, não pode ter tudo o que quiser. Uma maneira de examinarmos as restrições enfrentadas pela sociedade é usando esse modelo chamado de Fronteira de Possibilidade de Produção, ou FPP. A sociedade tem recursos limitados, por exemplo, terra, capital, trabalho e matéria-prima, e por isso existe um limite para as quantidades de bens e serviços que podem ser produzidos. Exemplificando, com a mesma quantidade de recursos, no primeiro gráfico, vemos que para produzirmos 4 produtos H, precisamos produzir apenas um produto V. Para produzirmos 3 produtos H, precisamos produzir 2 produtos V. Para produzirmos 2 produtos H, precisamos produzir 3 produtos V. Para produzirmos um produto H, precisamos produzir 4 produtos V. Ou produziremos 5 de algum dos produtos sem produzirmos o outro. No segundo exemplo, vemos outro caso, com uma diferença de 1 para 2. Em uma economia orientada para o mercado, com o governo democrático, escolhas sociais são feitas por uma combinação de indivíduos, empresas e governo. No entanto, algumas escolhas são claramente melhores do que outras, e economistas trabalham para destacar essas opções. No uso diário, eficiência refere-se à falta de resíduos. Uma máquina ineficiente opera com alto custo, enquanto uma máquina eficiente opera a um custo menor porque não desperdiça energia ou materiais. Uma organização ineficiente opera com longos atrasos e custos elevados, enquanto uma organização eficiente cumpre horários, é focada e executa dentro do orçamento. O texto anterior refere-se à eficiência produtiva. Exemplificando, temos o gráfico com produto vertical e horizontal. Em teoria, seria produzido certa quantidade de cada produto com delimitados recursos, linhas vermelhas, na fronteira de possibilidades. Mas com os mesmos recursos se produz uma quantidade menor de produtos horizontais e verticais. Então, neste caso, temos a ineficiência, linhas verdes abaixo da fronteira. Eficiência locativa é a adaptação feita pelas linhas conforme a demanda, já que a economia se adapta a ela. As várias linhas demonstram isso. A demanda mudou e variou as linhas, tanto verde quanto vermelhas. Enquanto cada sociedade deve escolher o quanto de cada bem deverá produzir, ela não precisa produzir exatamente cada bem que consome. Muitas vezes, um país decide quanto de um bem produzir com base em quão caro é produzi-lo versus quão caro é comprá-lo de um país diferente. Suponha que o Brasil tenha um custo menor na produção de cana-de-açúcar em relação ao custo da produção de trigo. Nesse caso, o Brasil poderia produzir cana-de-açúcar e importar trigo de um outro país. O texto anterior refere-se ao termo chamado desvantagem comparativa, ou vantagem comparativa, que é, basicamente, caso, por algum motivo, é mais barato produzir certa quantidade de produto X em relação à mesma quantidade de produto Y, seria melhor eu produzir mais produtos X e vendê-los, já que teria uma maior quantidade. Digamos que se tem um custo de R$ 1.000 na produção de 10 produtos X, mas, em contrapartida, sabemos que para produzir 2 produtos Y se custa os mesmos R$ 1.000. Então, nesse caso, eu poderia produzir os 10 produtos X e vendê-los, já que eu tenho uma quantidade maior. Outro exemplo é, suponhamos que o Brasil, por causa do clima, se gaste menos recursos na produção de cana-de-açúcar em relação à produção de trigo. Nesse caso, o Brasil poderia importar trigo de outros países e exportar cana-de-açúcar, já que a cana-de-açúcar produzida conseguiria preencher a demanda do país e ainda assim acabar sobrando.
Mas esse pensamento não se aplica apenas a países. No exemplo de empresas, poderíamos dar o seguinte exemplo. Caso eu tenha uma padaria, mas meu padeiro tem uma produtividade menor na hora de fazer bolos, em compensação, ele produz bastante pão. Nesse caso, eu poderia deixar de produzir bolo para de produzir pão, já que produzo muito mais pães do que bolos. A fronteira de possibilidade de produção, a combinação dela, sempre vai fazer com que eu tenha maior quantidade de pães. Mas a situação poderia ser totalmente oposta, caso meu padeiro produzisse mais bolos do que pães. A possibilidade de produção é basicamente a quantidade de um produto que se pode produzir em detrimento de outro. Por exemplo, vamos dizer que nós temos aqui o produto X e o produto Y. Produto X e produto Y. Para produzirmos uma quantidade do produto Y, precisamos deixar de produzir uma quantidade do produto X e vice-versa. Conforme mais produtos X nós produzimos, menos produtos Y nós produzimos. E nós vamos também falar de 3 propriedades: a eficiência alocativa, e a eficiência produtiva. Além também das desvantagens comparativas. Eficiência produtiva e eficiência alocativa. Primeiro você tem que saber o que é eficiência. Eficiência tem como exemplo organizações que daí elas têm como ser de 2 formas. Organização eficiente, que cumpre horários e fica dentro do orçamento. E ou organizações ineficientes, que têm longos atrasos e custos elevados. Daí a eficiência produtiva é quando a produção fica dentro da linha de fronteira de possibilidade de produção. E quando é uma produção ineficiente, ela fica abaixo disso como o ponto E. Daí a eficiência alocativa é quando a produção é direcionada à combinação de produtos desejados. Tendo como exemplo, se o produto A tiver maior demanda, vai diminuir o B. E se o produto B tiver maior demanda, vai diminuir o A. Tá, agora vamos falar da fronteira de possibilidade de produção e sua vantagem comparativa. Um país, ele poderá escolher o bem que vai produzir, mas não necessariamente será o bem que ele vai consumir. Muitas vezes fica mais em conta tu importar algum produto do que produzir ele no teu próprio país. Suponha que tem 2 países, Brasil e Estados Unidos. Os 2 produzem trigo e cana-de-açúcar. O Brasil, devido ao clima, consegue produzir bem mais cana-de-açúcar do que trigo, utilizando o mesmo dinheiro. Já os Estados Unidos conseguem produzir bem mais trigo do que cana-de-açúcar, utilizando o mesmo dinheiro que o Brasil. Por isso dizemos que às vezes fica bem mais em conta tu importar algum produto do que produzir ele no teu próprio país. Quando o país pode produzir um bem com menor custo de oportunidades que outro, diz que ele tem a vantagem comparativa sobre este bem. É isso.
Eu fiz um resumo sobre a fronteira de possibilidade de produção e separei-as em 4 tópicos. Entre eles podemos citar: define o quanto uma sociedade pode investir levando em conta os recursos. Então tem um balanceamento antes de qualquer ação que vamos tomar, que a gente vai tomar sobre algum investimento. No FPP é impossível aumentar a produção de um bem sem diminuir a produção de outro. Ou seja, é impossível aumentar a produção de cana-de-açúcar sem diminuir a produção de trigo, por exemplo. Os países se importam para os outros para manter o equilíbrio do FPP, porque como o Brasil tem um investimento, uma produção de cana-de-açúcar muito maior que os Estados Unidos, eles se importam, e os Estados Unidos muito maior que o de trigo, eles se importam para manter esse equilíbrio e as sociedades ficarem harmonia.